A mensagem desta noite, estamos falando sobre a série Jesus segundo o Evangelho de Marcos, e o tema desta noite é: o tempo está cumprido. O texto que nós vamos nos deter hoje é o de Marcos 1, 14 e 15. Nos deter é a maneira de dizer, porque nós vamos ver muitos outros textos além destes. Mas esses dois versos dizem assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Bem, o texto começa dizendo: depois de João ter sido preso. Todos nós sabemos que esse João foi João Batista. Então, esse texto nos faz saber que ele foi preso. Mas Marcos aqui agora não dá nenhuma outra informação. Um pouco mais adiante, ele nos faz saber a razão pela qual João Batista foi preso. Marcos 6, 17 e 18 nos fazem saber que o seguinte: porque o próprio Herodes... Bom, nós ficamos sabendo que João Batista foi preso a mando de Herodes. O texto diz: porque o próprio Herodes havia mandado prender João e amarrá-lo na prisão, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, com a qual Herodes havia casado. Pois João lhe dizia: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Então, pelo fato de João condenar e apontar o erro de Herodes, o rei Herodes, então quem tomou as dores mesmo foi a sua esposa, que na realidade não era esposa dele, mas sim de seu irmão Filipe. E João dizia sempre: você não tem o direito de viver com a mulher do seu irmão. Eu não sei a razão pela qual isso veio acontecer, não sei como aconteceu, mas era algo que João denunciava e por isso ele foi preso. Depois de algum tempo preso, João Batista foi decapitado a pedido de Herodias, que odiava, como já dissemos, João Batista, por condenar sua relação adúltera com Herodes. Nós não sabemos exatamente quanto tempo durou o ministério de João Batista. Pode ter durado 1 ano ou mais, foi um ministério bem curto. Mas o propósito principal para o qual ele veio foi cumprido. Era o de preparar o caminho de Jesus. Marcos 1, 2 e 3, que já vimos, dizem assim: como está escrito na profecia de Isaías: eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Marcos coloca, então, estamos vendo Marcos 1, 14b. Marcos coloca nesta ocasião o início do ministério de Jesus propriamente. Quando ele diz: depois de João ter sido preso, é a primeira parte do versículo 14, e a segunda parte de Jesus foi para a Galiléia. Ou seja, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Jesus, ao que tudo indica, não iniciou seu ministério em Nazaré, mas em Cafarnaum. Nazaré foi a cidade onde ele viveu com seus pais,
embora tenha nascido em Belém, seja da família de Judá e descendente de, humanamente falando, do rei Davi, ele veio a residir, porque era lá que residiam seus pais antes do seu nascimento, ele veio a residir em Nazaré. Mas tudo indica que não foi lá que ele iniciou o seu ministério, mas sim em Cafarnaum. Mateus 4,12, eu vou pedir que passe o slide 3. Diz assim: ao ouvir que João, a partir do versículo 14, Mateus 4,14. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. E deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Para nós entendermos isso, eu vou pedir que seja projetado agora os slides número 1 e depois o 2. Porque aqui nós temos um mapa das 12 tribos de Israel. Lá em cima você está vendo a tribo de Naftali e a tribo de Zebulon, logo aqui do lado. Isso. Então, veja que ambas as tribos são beneficiadas com o mar da Galileia, que não é um mar, mas sim é um mar de água doce. Então, o texto diz que Jesus foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. E isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. É interessante observar que nessa época essa divisão não existia mais, mas a profecia se cumpriu exatamente como havia sido feita pelo profeta Isaías, naquela mesma localidade. E o texto continua dizendo: o povo que vivia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. É uma citação de Isaías, capítulo 9, versos 1 e 2. O texto continua: daí em diante Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Essa é a informação que nós temos em Mateus. Lucas nos faz saber que antes de ministrar em Nazaré, ele percorreu toda a região da Galiléia. Lucas 4,14 diz: então Jesus, no poder do Espírito Santo, isso foi logo depois do batismo nas águas, quando o Espírito de Deus veio sobre ele. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda aquela região. Então vamos ver agora o slide de número 4. Fiquem de olho nessa região. Lá em cima, vocês estão vendo agora Galiléia, Cafarnaum, Nazaré aqui embaixo, e Caná nós vamos ver já já. Então, Lucas nos faz saber que antes de ministrar em Nazaré, ele percorreu toda a Galiléia. O texto diz que ele ensinava na sinagoga, sendo elogiado por todos. Mas o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, nos faz saber que Jesus deu início aos seus milagres, que ele chama de sinais, em Caná da Galiléia. E aí você tem Caná da Galiléia entre Cafarnaum e Nazaré.
Assim diz o apóstolo João no evangelho que tem o seu nome. Capítulo 2, versículo 11. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Convém dizer que os discípulos de Jesus originalmente eram discípulos de João. E foi João quem apresentou aos seus discípulos a pessoa de Jesus. Eles deixaram João Batista e seguiram a Jesus. Ele também, o apóstolo João, nos faz saber que depois disso Jesus foi para Cafarnaum. Essa é a informação. Nós temos nos evangelhos algumas informações que uns dão e outros não dão, mas todas elas se harmonizam muito bem. João 2,12. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Em algum momento, Jesus foi também para Nazaré. Lucas 4,16 coloca isso logo no início do ministério de Jesus. O texto diz em Lucas 4,16 e vai continuar por muitos versos na frente. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga. Segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. É uma citação de Isaías 61, versos 1 e 2. O texto continua: tendo fechado o livro, o livro que ele é o livro da lei, o livro que hoje nós conhecemos, era o livro do profeta Isaías, porque os livros eram separados. Não eram um todo, até porque não havia, eram vários rolos, e em 1947 foram descobertos vários manuscritos, que são chamados manuscritos do Mar Morto, do profeta Isaías. E eles correspondem exatamente ao que nós temos hoje. Nada de diferente. Isso é muito importante isso, porque, como os irmãos sabiam e sabem, se não sabem, estou falando, a imprensa veio a ser descoberta em 1500 e lá vai fumaça, não tenho, eu sabia de cor, se não me engano é 1517, mas não tenho certeza o que foi, não. Mas é por aí. E até então era tudo copiado, né? Então existiam vários manuscritos, e essa descoberta, em 1947, mostrou que esses manuscritos eram exatamente aquilo que nós encontramos na Bíblia em hebraico, isso é, o Velho Testamento. Então ele leu no livro do profeta Isaías. O texto diz no verso 20: tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Todos davam testemunho dele, se maravilhavam das palavras cheias de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam. Aí vem a pergunta:
Não é esse o filho de José? Mas Jesus percebeu imediatamente, com certeza pelo Espírito de Deus e pela natureza das perguntas, ele percebeu que eles não haviam crido que realmente aquelas palavras tinham se cumprido naquele dia e na pessoa dele. Então Jesus disse, sem dúvida, vocês citarão para mim o provérbio, o médico cure-se a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. Isso significa que Jesus começou por lá mesmo. É possível que o primeiro milagre ele tenha feito em Cana. Possível não, para harmonizar os escritos, nós podemos entender porque o primeiro milagre em Caná da Galileia foi quando a mãe dele, Maria, chegou e disse, olha, acabou o vinho. Ele disse, mulher, ainda não é chegada a minha hora, mas pode ser que depois ele foi para Cafarnaum mesmo. Eu não posso afirmar com certeza, mas com base nos relatos que nós já vimos. Mas Jesus, então, voltando para o versículo 23, Lucas 4, 23 agora. Então Jesus diz, sem dúvida vocês citarão para mim o provérbio, médico, cure-se a si mesmo. Dirão, tudo que ouvimos que você fez em Cafarnaum, faça-o também aqui na sua terra. E Jesus prosseguiu, de fato, afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra. Na verdade, lhes digo que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e Elias não foi enviado a nenhuma delas, a não ser a uma viúva de Sarepta de Sidom. Ou seja, ela era uma gentia, e foi para ela que Deus enviou profeta Elias. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Aí eles ficaram com raiva. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram Jesus da cidade e o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava edificada, para que de lá pudessem atirá-lo abaixo. Jesus, porém, passando pelo meio deles, foi embora. Eles não gostaram de ouvir a verdade. E esse dito, esse provérbio, médico, cure-se a si mesmo, ou de que nenhum profeta tem honra na sua própria cidade, é muito verdadeiro. As pessoas que não conhecem aquele que fala em nome do Senhor, valorizam o que ouvem, mas as pessoas que estão familiarizadas com aquela pessoa, convivem com ela todo dia, conhecem as suas limitações, as suas fraquezas, como vimos hoje de manhã, normalmente não dão crédito e não valorizam o ensino, e as pessoas não conseguem dissociar o homem na sua natureza humana e aquilo que Deus é nesse homem. Então, nenhum homem é capaz em si mesmo, como vimos hoje de manhã. Mas é difícil para o ser humano fazer essa distinção e saber que Deus usa o vaso, mesmo sendo de barro. É por isso que Paulo escreveu, se não me engano, é 2 Coríntios 4, 2. Temos, porém, esse tesouro, 2 ou 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro
para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Então o vaso é de barro, o vaso é quebra, o vaso é barro. Mas o que contém esse vaso é realmente algo que deve ser considerado. Muito bem. Mas voltando para o nosso texto básico, em Marcos 1, 14 e 15, onde nós lemos assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. A mensagem de Jesus era bem objetiva. Ele dizia: o tempo está cumprido. Vamos nos deter aqui por um instante. Jesus veio em cumprimento às profecias do Antigo Testamento, de Gênesis até Apocalipse. É por isso que, quando Jesus ressuscitou, e 2 dos seus discípulos, até onde não sabemos, não eram um dos 12 apóstolos, mas eram seus discípulos. 2 de seus discípulos iam para Emaús, iam abatidos, porque já era o 3º dia em que eles esperavam que Jesus viesse a ser o Messias que haveria de redimir a Israel. Eles pensavam no reino político. Mas, então, no dia em que Jesus ressuscitou, 2 deles, um deles se chamava Cleopas, de acordo com Lucas 24, 18, mas Lucas 24, 25 a 27, então, Jesus se pôs no meio deles e então lhes disse: depois de conversar com eles algum tempo, Jesus lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Versículo 26. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés. Quando ele disse Moisés, ele estava se referindo a quê? Aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E começando por Moisés e todos os profetas. Nós temos profetas em todo o restante do Novo Testamento. Alguns com destaque com um livro próprio. Outros profetizaram mesmo sem ter escrito um livro. Um deles foi Samuel, que foi profeta, foi juiz em Israel e profetizou muita coisa. Mas então, o verso 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Mas Jesus dizia ainda: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Já temos dito aqui muitas vezes, em muitas mensagens, o reino de Deus viria logo depois da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro no coração de quem nele cresce. É isso que ele nos ensinou, está registrado em Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: o reino de Deus não vem com visível aparência. Nem dirão: ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês, ou dentro de vocês. As 2 traduções são perfeitamente viáveis, porque usa-se uma preposição que dá ensejo a traduzi-la como entre e também dentro.
Então vamos ver os dois sentidos, se nós aplicarmos o primeiro sentido. O reino de Deus está entre vocês. É verdade. Quando Jesus proferiu essas palavras, o reino de Deus estava ali entre eles na pessoa de Jesus, que não era outra pessoa senão o rei deste reino. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, por isso pregava que está próximo o reino de Deus. Mas quando nós pensamos no reino de Deus dentro, porque pode ser traduzido, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Trata-se do governo de Deus na pessoa de Jesus em nossos corações, hoje através do Espírito de Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, trazem muita luz sobre isso. Aqui Jesus disse aos seus discípulos: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Ele está se referindo ao Espírito Santo. E no 17 ele diz: é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então veja, Jesus diz que eles conheciam, porque ele habitava com eles porque novamente na pessoa de Jesus. Mas ele disse: estará em vocês. Daí a poucos dias, quando Jesus morresse e ressuscitasse, ele estaria dentro deles. Romanos 8, 9 diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Já dissemos aqui também inúmeras vezes que Jesus disse que o Espírito viria para representá-lo, falaria em seu nome, agiria em seu nome. Capítulo 16, a partir do verso 12 de João, ele fala sobre isso. Mas o reino de Deus será visível a todos quando Jesus voltar. Apocalipse 11, 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. É quando Jesus vier destruir todo o poder do mal, vai estabelecer o seu reino sobre a terra, um novo céu, Apocalipse capítulo 20, 21 e 22 falam sobre o novo céu e a nova terra. Não me perguntem, eu não sei. Muita gente quer coisas assim, bem detalhadas. Quando é que vai ser? Não sei. Como será? Não sei. Muitas coisas que as pessoas fazem afirmações categóricas, quando a Bíblia não faz. Mas a Bíblia nos dá determinadas coordenadas para nós sabermos que vai ser assim. Não exatamente em detalhes e pormenores, mas nos diz que o reino dele será estabelecido. Esse texto de Apocalipse diz assim: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. É o governo eterno de Jesus. Então Jesus pregava dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E ele dizia: arrependam-se.
Essa também foi a mensagem de João Batista, que veio preparando o caminho do Senhor. Ele pregava batismo de arrependimento. E as multidões vinham para serem batizadas por ele. E ele enfatizava que não era simplesmente um rito, mas que deveria haver mudança de comportamento. Não vou me deter em detalhes. Se você quiser saber mais, o Evangelho de Lucas, logo lá no início, dá os detalhes daquilo que João pregava. Mas esta era, porque não poderia deixar de ser também a mensagem de Jesus aos seus ouvintes. Marcos 1,15 diz, ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. O arrependimento é necessário e o arrependimento implica em reconhecermos que estamos... Bom, para quem nunca conheceu a Jesus, para quem nunca se deu a Ele, entregou sua vida a Ele, significa reconhecimento de que até então tem dirigido a própria vida, tem vivido a sua própria vida, é reconhecer que é pecador e que precisa de perdão. O perdão é dado quando a pessoa se arrepende. Arrependimento é uma palavra que pode ser traduzida também como mudança de mente. É a palavra metanoia, que significa exatamente isso, mudança de mente. E quando a pessoa se arrepende, como nós vimos hoje, Pedro chorou amargamente. Eu não estou dizendo que todo mundo que se arrepende tem que chorar. Uns são mais emotivos do que o outro. Mas é necessário que o homem, o ser humano, se arrependa, reconhecendo que é um pecador e que precisa de um Salvador. Jesus não pode salvar quem não se considera perdido. Jesus não pode salvar quem não se considera pecador. Ele não veio para os que se consideram bons, até porque não existem. Mas muita gente pensa que é bom. Hoje de manhã eu dei meu testemunho aqui, que durante muito tempo eu pensava que era um excelente cristão. Pela graça de Deus, a ficha caiu, mas demorou, mas caiu. Então Jesus diz, arrependam-se. Arrependa-se da sua vida, a vida como você a leva. E nós, crentes em Jesus, sempre temos de que nos arrepender. Podemos estar vivendo uma vida medíocre, uma vida, como disse o Milton aqui, buscando conforto pessoal, acomodação, pode ser frieza, indiferença. Tudo isso é pecado. Podemos nos arrepender de não estar lendo a Bíblia, podemos nos arrepender de não estar orando, podemos nos arrepender de N coisas, a maneira como lidamos com o nosso cônjuge, a maneira como lidamos com nossos filhos, a maneira como lidamos com nossos pais. Enfim, em todas as áreas nós temos motivos para nos arrependermos. Agora, como nós falamos hoje, para haver arrependimento tem que haver quebrantamento. É quando caímos na real, quando nós realmente a ficha cai, quando você entende que o que você está fazendo não é o que deve fazer. A partir desse momento tudo muda. Mas enquanto isso não acontece, não há arrependimento, não há mudança de vida. É por isso que nós oramos por quebrantamento, convicção de pecado, arrependimento, mudança de mente, renovação da mente. E essa era a mensagem de Jesus, arrependam-se.
Mas Jesus também dizia: e creiam no Evangelho. O que é o Evangelho? É uma palavra grega que significa boas novas. E quais são as boas novas? Se Jesus pregou, o tempo está cumprido, o reino de Deus está aí. Está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Por que o Evangelho são boas novas? Porque Deus nos oferece graça. O que é graça? É perdão incondicional. Jesus foi à cruz, Jesus derramou o seu sangue, Jesus deu a sua vida por nós, e quem nele crê tem todos os seus pecados perdoados, não para continuar no pecado. Por isso que vem a metanoia, por isso que vem a mudança de mente, de atitude, por isso que vem o novo nascimento. Então o Evangelho é de boas novas. Eu disse hoje de manhã e repito, só quem conhece realmente a graça de Deus pode valorizar tudo que nos é oferecido gratuitamente. Enquanto nós não nos sentirmos pecadores, enquanto nós não nos sentirmos falhos, incapazes de viver a vontade de Deus, senão pelo Espírito e pelo poder de Deus, enquanto isso não acontecer, não vai haver mudança de vida. Não vai haver, nós não vamos ver a graça de Deus sobre nós. Graça é poder onde o ser humano não tem poder. Graça é a capacitação para você fazer o que só Deus pode fazer na sua vida e através de você. É por isso que, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo escreveu: pois não me envergonho do evangelho, das boas novas, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E quando falamos em grego, são todos que não são judeus. Bom, o termo exato não é esse, porque na época existiam os judeus e os gregos. Claro que existiam outros povos, mas o grego é usado assim para todos que estavam debaixo do Império Romano e que normalmente falavam o grego. Mas ele continua: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Nós vivemos pela fé em Deus e na sua palavra, e não com base no que nós somos em nós mesmos. Conclusão: a mensagem de Jesus permanece atual. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho.